Ontem nós tivemos a entrevista coletiva das autoridades de segurança do Paraná, apresentando o relatório final do inquérito da investigação do assassinato de Marcelo Arruda, o tesoureiro do PT, que comemorava em uma festa de aniversário seus 50 anos, festa que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores, tinha ali imagens com o rosto do ex-presidente Lula, e aí no meio dessa festa, aliás, já para o final, né, surge um atirador que primeiro passa por ali armado, ameaça as pessoas, sai, volta e comete esse assassinato e também é baleado. A polícia investiga em um prazo muito curto e determina o indiciamento desse sujeito que continua internado por homicídio qualificado, motivo torpe e também colocar a vida de outras pessoas em risco, porém não coloca ali no inquérito, Rodrigo Aidar, crime político, crime por motivação política. Vamos entender melhor do que se trata? Faz sentido para você? Bom dia, Aidar. Me explica didaticamente, assim como você estava fazendo ontem, né? A gente estava batendo um papo no WhatsApp para o Aidar justamente esclarecer as coisas. Bom dia, Aidar. Que bom poder conversar com você mais uma vez. Bom dia, Carla. Bom dia, Dom Bom Ivan. Bom dia. dia aí aos ouvintes nesse sabadão. Carla, eu acho, e conversando com alguns professores, principalmente de direito penal, processo penal mais especificamente, que houve mais uma falha de comunicação. A delegada, no fundo, falou mais do que deveria, emitiu alguns juízos ali que não cabiam na entrevista coletiva e que geraram um problema que, no fundo, esse indiciamento não teria. Pelo seguinte, motivação política não é uma qualificadora. Vamos lá, eu vou tentar ser bem didático, se eu não conseguir, vocês me puxem a orelha. Um homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30 anos de prisão. Por que essa variação tão grande? Porque diversas circunstâncias podem amenizar ou aumentar a pena. Uma coisa que é causa de aumento de pena é você matar uma pessoa por um motivo torpe ou motivo fútil. Isso existe na legislação e você classifica motivo torpe ou motivo fútil. A qualificação de motivação política desse crime se enquadraria, nesse caso, no motivo torpe. Também poderia se enquadrar em motivo fútil, porque, afinal, você assassinar uma pessoa porque você tem uma diferença de visão de mundo, uma diferença política com ela, é um motivo torpe, é um motivo fútil. E essa qualificadora, a delegada colocou no indiciamento. O problema é que ela, na entrevista coletiva, começou a dizer, tentar fazer ali juízo de valor, sobre se haveria ou não haveria motivação política. E na legislação brasileira, não existe essa qualificadora de motivação política. Existe sim um artigo que foi criado por uma lei do ano passado, a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, que diz que você impedir ou dificultar o exercício de direito político por uma pessoa é crime punido com pena de 3 a 6 anos de prisão. Mas esse obstáculo que você coloca para a pessoa exercer seu direito político, ele tem que ter motivo de cor, de raça, de sexo, etnia, religião e outros motivos que eu não vou lembrar de cor agora, mas não diz diferenças políticas ou motivação política. Então você não tem como classificar. Existe crime político. E isso é bem classificado. É um crime, é quando você atenta contra o Estado democrático de direito. Mas não existe uma motivação política como qualificação de um homicídio. Então, quando a delegada começou a fazer juízo de valor ali sobre motivação política, na verdade ela passou do que ela deveria fazer na entrevista, porque a classificação da motivação política desse crime seria o motivo torpe. Isso, claro, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista moral, do ponto de vista da análise dos fatos, é claro que aquilo foi um crime por motivação política. O sujeito entrou na festa porque a festa tinha motivos do PT, e ele é contra o PT. Enfim, é uma motivação política. Agora, para qualificar isso para fins de pena, para fins de inquérito, para fins de investigação ou de denúncia,
conversando com muita gente ontem, não tem como você qualificar isso. A qualificação disso é o motivo torpe. E esse motivo torpe pode elevar a pena até 30 anos de prisão, que é a pena máxima nesse caso. É isso, né, Aida? E aí acaba virando uma questão, eu estava falando com a Carla aqui mais cedo, né? Vira uma questão semântica, porque é exatamente o que você falou, do aspecto legal, você não enquadraria como motivação política, mas no aspecto moral, que foi o termo que você usou, sim. E isso é claro, fica muito claro. Só que parece que há uma tentativa, uma vontade de que isso seja expresso legalmente, para que fique comprovado que um bolsonarista matou um petista porque ele era petista. Só que o fato de não haver ali a tipificação de motivação política, isso é muito claro. Um bolsonarista matou um petista porque ele era petista, né? Só não havia essa previsão legal. Então, agora o fato de não haver essa tipificação, isso não ficar expresso e a delegada dizer não houve, e as manchetes de todos os jornais colocarem ali, isso pode ter um uso político, não pode? É uma espécie de recibo. Tanto que a oposição quer federalizar o caso, quer tirar das mãos da Polícia Civil do Paraná como se tivesse havido ali uma negligência dos fatos, né? E não é muito bem o que houve. E aí é muito triste a gente pegar um caso tão grave, tão horrível, e politizar, e é o que está sendo feito. Agora eu te pergunto, Aida, eu queria abordar essa questão do motivo torpe e motivo fútil, né? São diferenças sutis entre esses dois termos, ou há grande diferença, né? Porque hoje mais cedo a gente estava falando aqui do caso do Moa do Catendê, né? Que foi morto por um bolsonarista também porque defendia que Haddad fosse o presidente da República. E nesse caso do Moa, o homicídio foi por motivo fútil, né? E agora, esse caso lá de Foz, é por motivo torpe. Você consegue diferenciar? É sutil a diferença ou não? São claras as diferenças dos casos e das tipificações? Essas diferenças são muito subjetivas, Ivan. Assim, motivo torpe e motivo fútil são qualificadoras que aumentam muito a pena. Agora, é muito difícil, fica muito a critério do subjetivismo de quem enquadra o crime, sabe? Você pode dizer que uma pessoa matar outra por conta de diferenças políticas, como aconteceu nesse caso, agora de Foz do Iguaçu, é um motivo fútil. Também é um motivo torpe, não deixa de ser uma torpeza, uma coisa inqualificável você entrar em uma festa atirando em uma outra pessoa porque você discorda do posicionamento político dela. Então, precisaria, certamente há essa diferenciação, né? Mas como eu costumo brincar, eu sou um jornalista metido à rábula, então eu não vou conseguir te dizer exatamente qual é essa diferenciação, mas ela é subjetiva. E uma coisa é fato, tanto o motivo torpe quanto o motivo fútil são qualificadoras que aumentam muito a pena. Por isso que, nesse caso, a pena pode chegar a 30 anos. Mas, Ivan, Carla e ouvinte, eu acho que uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: indiciamento é uma coisa... não dá para dizer que não vale absolutamente nada, mas indiciamento é uma coisa frágil. O Ministério Público, indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado que concluiu aquele inquérito sobre o fato. Mas a hora que isso acabou, essa parte policial, a parte de investigação, isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público pode simplesmente ignorar o indiciamento. O Ministério Público pode, inclusive, achar que a investigação está suficiente, ou ele pode entender que precisam ser feitos mais... investigações, que precisam ser tomados mais depoimentos, que precisam ser feitos mais uma série de atos antes da conclusão e depois tipificar isso de uma forma completamente diferente do indiciamento e nem levar em conta o indiciamento. Então, assim, a gente também discute demais, olha, o indiciamento e que absurdo e etc. E, na verdade, o indiciamento é uma coisa menor no inquérito, não no inquérito. No processo penal que vai levar à condenação desse sujeito, o indiciamento é uma figura menor. O Ministério Público pode simplesmente ignorar. Agora, então, assim, às vezes a gente se pega muito nisso, e eu acho que isso é importante ficar claro para o nosso ouvinte. Essa é uma primeira, é uma fase preliminar. Agora isso vai para o Ministério Público vai analisar os fatos, e ele pode simplesmente ignorar o indiciamento que a delegada fez e classificar esse crime
com a motivação que ele acha mais adequada para o caso e aí oferecer a denúncia. Indiciamento é uma fase muito preliminar que não tem tanta importância assim como às vezes a gente faz transparecer no processo penal. Vixe, nossa, quero ver. Vai chegar correio dos Os delegados ficam bravos quando eu falo isso, mas tem gente do Ministério Público que acha que o indiciamento, por exemplo, é uma fase que poderia ser considerada desnecessária, que não precisaria nem ser feita. O delegado colhe as provas e manda para o Ministério Público sem dar opinião. Há quadros no Ministério Público que defendem isso hoje. Correio deselegante dos delegados pro Aidar. Não, isso é porque a gente está falando da Polícia Civil, né, Aidar? Porque se a gente fosse entrar nos meandros da Polícia Federal versus Ministério Público, e aí a discussão ganha outro tom, né? Mas é interessante você falar isso do indiciamento, porque outra coisa que se discutiu bastante, né, Carla, foi a velocidade com que o inquérito foi concluído, né? E uma coisa que a gente discute muito aqui nas suas colunas é sobre morosidade da justiça, enfim, de investigações que vão se arrastando e tal. E aí o ouvinte até criticou aqui, né? Vocês criticam quando é devagar e de repente em 5 dias conclui-se um inquérito e vocês estão aí metendo o pau na polícia também, né? Pelo que você andou conversando aí, porque assim, se a gente for analisar o caso friamente, não é um caso que, sei lá, daria uma trilogia de livros policiais, né? É um caso simples, né? Uma pessoa invadiu uma festa, né? E simplesmente porque ele não gostava da visão política e do motivo da festa, ele matou outra. No seu ver aí, como é que você analisa a velocidade com que a Polícia Civil concluiu o inquérito e se isso também muda muito? Tudo bem, o indiciamento é algo que não vai ser ali como você falou, né, para não dizer que não vale muito. Tem o seu peso, mas muda alguma coisa nesse sentido, né, da gente falar que, poxa vida, né, não foi uma investigação... É justo falar que não foi uma investigação superficial, simplesmente porque em 5 dias o inquérito foi concluído, ou isso não tem nada a ver? Ivan, de fato foi muito rápido. Não é, como você disse, um crime, uma investigação difícil de se chegar à conclusão. Tem muitas imagens, tem mensagens, tem uma série de fatores que já está desvendado o motivo, já está desvendado o que aconteceu, está tudo ali. É muito difícil você conseguir ir muito além do que foi a delegada nesse caso. Agora, os advogados estão reclamando que uma série de testemunhas que estavam na festa e outras importantes para a rigidez desse caso, para esse caso ser bem tocado, inclusive pelo Ministério Público, não foram ouvidas. E o celular dele também não foi analisado, né, Aidar? Esse é um ponto a ser destacado. Pois é, porque aí pode ficar claro o motivo pelo qual ele saiu de onde ele estava e foi até a festa cometer a atrocidade que ele cometeu. Então, assim, porque ele saiu atirando ali e um dos motivos, um dos indiciamentos é colocar terceiros em risco, né? E realmente colocou, era uma festa, você começa a dar tiros em uma festa. Mas aí é que tá, tem essa questão do celular e parece que testemunhas importantes que estavam ali, presenciaram os fatos, não foram ouvidas. Então, desse ponto de vista, essa investigação pode ser manca, mas, de fato, é um pouco difícil você... dizer que não está claro ali o que aconteceu, né? Está muito claro o que aconteceu. O fato é que, se estando claro ou não, há uma série de procedimentos que precisam ser tomados, principalmente ouvir todas as testemunhas que podem esclarecer alguma coisa, alguma versão, qualquer coisa que possa ajudar para desenhar esse quadro exato do que aconteceu, mais do que as imagens, do que foi dito, da sensação, do que aconteceu antes dele invadir aquela festa. Então, ao que parece, isso foi feito de forma acelerada demais. E alguns depoimentos importantes e, como a Carla disse, a análise do celular não foi feita, não houve tempo hábil. Então, parece que foi mais rápido do que costuma ser. É aquela coisa, Ivan, Carla, a gente reclama da morosidade da justiça, mas a justiça tem um tempo diferente da vida cotidiana e principalmente da vida jornalística. Agora, a justiça não pode ser tão célere, não pode ser lenta como às vezes casos que demoram 10 anos para chegar a uma primeira conclusão, a conclusões preliminares,
mas também a justiça não pode ser célere a ponto de não cumprir com o seu trabalho. É preciso ouvir testemunhas, é preciso analisar os fatos, é preciso, às vezes, fazer uma reconstituição, analisar a cena do crime com mais vagar. Então, neste caso, parece que foi um pouco mais rápido do que recomenda as boas práticas dos inquéritos policiais. E só para complementar, quando eu falo aqui que não é um crime que daria 3 livros e tal, eu não estou diminuindo o fato, né? Eu estou falando só que não é aquela cena do crime em que a polícia chega e não sabe o que aconteceu e precisa pegar o DNA e analisar impressões digitais e quem será que esteve aqui, pegar uma imagem de segurança. Não, tá tudo ali, né? O suspeito, a vítima, as testemunhas, tá tudo ali. Então, assim, que por isso que eu questionei essa questão. Exatamente, tudo registrado, né?